Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso módulo relativo ao Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, um estatuto aí pequeno, mas muito interessante, com muitos detalhes que podem cair na sua prova, tá? Eu sou o professor Wallace França e sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Ciências Criminais como um todo e a legislação extravagante também, incluindo aí o Estatuto das Guardas Municipais, beleza? Já adianto, aqui vai ser uma conversa, né? Nessa conversa eu vou trazer os pontos interessantes da lei, com questões para você, né, sair daqui podendo acertar todas as questões relativas ao Estatuto das Guardas Municipais, uma lei muito boa, tá? E também adianto que eu sou um defensor das guardas, né? Eu já defendo a Polícia Municipal há muito tempo mesmo, e hoje ainda é incipiente falar em polícia municipal, tá? A guarda municipal não é polícia municipal ainda, mas pode ser no futuro, né? Existe projeto nesse sentido, né? E a defesa da guarda, eu defendi há muito tempo, por exemplo, que a guarda municipal ela deveria ser órgão de segurança pública, né? Cheguei a falar isso em aulas aqui no Grupo Curso Online, e o Supremo sedimentou esse entendimento em 2023, né? Essa aula está mais atualizada. Então, essa aula é posterior a esse entendimento. As aulas antigas eu já falava isso, né? E hoje o Supremo sedimentou que a guardas municipais é um órgão de segurança pública, assim como já estava na lei do SUSP, né? A lei do Sistema Único de Segurança Pública. Beleza? Então tá aí. Vamos lá, professor Wallace França, dando sequência. Lei 13.022 de 2014 é o Estatuto das Guardas Municipais. Vou te falar a relevância desse estatuto. Muita gente não dá muita relevância para ele. Relevância social. A guarda municipal, ela não é um cargo único. Existem várias guardas municipais no Brasil, muitas. Por quê? Porque ela é municipal. Ela é do município. Então, no Brasil tem muitos municípios. Logo, temos muitas guardas. Professor, todo município tem guarda municipal? Não, tem município que não criou. Os municípios podem criar a guarda municipal, a gente vai ver isso. E alguns municípios criaram, os maiores, né? Os maiores municípios criaram guarda municipal e alguns pequenos também criaram a guarda municipal. Assim como existem as polícias civis dos estados, as PMs dos estados. Mas não existe um estatuto da PM. Inclusive, agora o estatuto da PM está sendo montado, né? Foi aprovado o estatuto da PM. Né? Fui falar e já estou me atualizando aqui. Estatuto da Polícia Civil, não existe. Não existe estatuto da Polícia Civil, mas existe estatuto das guardas municipais. Olha a relevância desse estatuto. Relevância social. Tem um estatuto para uniformizar todas as guardas municipais do país. Olha a relevância disso. Não existe um estatuto para uniformizar todas as polícias civis do país. Não existe. Já tentaram. Já tentaram criar um estatuto das polícias civis, mas não conseguiram. Mas a guarda municipal conseguiu. Beleza? E o estatuto nada mais é que um mandamento constitucional. Existiu uma briga muito grande sobre a natureza jurídica da guarda municipal. Porque a guarda municipal, muita gente falava assim, não é órgão de segurança pública. Não está no 144. Eu sempre falo, cuidado, ela está no 144. Ela só não está no rol de órgão de segurança pública. Não está expresso, mas o Supremo agora entende que né? O Supremo entende que, mesmo não está escrito ali, é órgão de segurança pública. Mas sempre esteve não. Foi incluído há muito tempo na Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 144, parágrafo 8º. Então, já estava no 144, só não estava no rol. Mas no 144 sempre esteve, lá no parágrafo 8º, que define aí, eu coloquei o parágrafo 8º. Os municípios poderão, não é uma obrigatoriedade. Os municípios poderão criar guardas municipais, constituir guardas municipais, destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. Então aqui, como que vai ser criada a guarda municipal? Cuidado, a guarda municipal ela é criada por lei municipal. Ok? Professor, e o estatuto? O estatuto traz regras gerais, regras de uniformização para todo o país. Mas a guarda municipal ela é criada por lei municipal. O regramento específico vem na lei municipal. As regras gerais estão na lei 13.022. Ok? Então, pode ser criado por lei municipal. Lei ordinária, tá? Quando a Constituição não fala qual a lei, eu não posso entender que é uma lei complementar, porque a Constituição não fala lei complementar. Portanto, lei ordinária.
É lei ordinária municipal, já vi cair prova. É lei ordinária municipal que vai criar a guarda municipal. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Tem muita coisa boa para falar aqui, tá? Muita coisa boa. Então, o artigo 1º, ele define, ó, esta lei institui normas gerais para as guardas municipais. Guardas municipais ou guardas civis municipais. Guardas metropolitanas também é a nomenclatura que pode ser utilizada. Disciplinando o parágrafo 8º do 144. Disciplina esse parágrafo 8º, né? A lei traz essa disciplina das guardas municipais. Normas gerais. Repetindo, é a lei municipal que cria. Tá? É a lei municipal que cria a guarda municipal em cada município. Beleza? Maravilha. Artigo 2º. O artigo 2º traz muita informação. Tem muita informação. Vários artigos posteriores ao artigo 2º, eles trazem entendimentos, conceitos, pressupostos que estão no artigo 2º. Eu irei comentar. Tá? Eu irei comentar essas nuances. Mas eu não vou naquele artigo específico. Eu vou gravar aí o estatuto artigo por artigo. E quando chegar no artigo, eu falo, ó, lembra do 2º? O 2º já falava isso. Beleza? Maravilha? Então vamos aqui aos grandes conceitos trazidos no artigo 2º. Incumbe às guardas municipais, incumbe no sentido de incumbência, no sentido de aquilo que tem que ser feito, a atribuição da guarda, né? Instituições de caráter civil. Primeira informação importante. A guarda municipal, ela não pode ter caráter militar. Já vi cair várias vezes em prova. Então, guarda municipal, ela não pode ter nomenclatura militar, ela não pode parecer militar. Ah, mas a guarda municipal da minha cidade tem um sargento. Não pode ter um sargento, não. É porque antigamente copiava, né? Antigamente até copiava. Mas, 2014, com as normas gerais, está bem claro. Instituições de caráter civil. Eu já estou trazendo artigos lá na frente, depois eu vou repetir, né, para fixar bem na sua mente. Mas já trazendo, ó, instituições de caráter civil. Se é caráter civil, não pode ser caráter militar. É reserva das Forças Armadas? Não, não é reserva das Forças Armadas. Quem é reserva das Forças Armadas é a Polícia Militar. Tá? São instituições militares estaduais, PM Bombeiro Militar. Beleza? Então a Guarda Civil Municipal, ela não é reserva da Força Armada. Ela não pode ter caráter militar, ela não pode ter nomenclatura, não pode ter insígnia, nada relativo a militar. Não pode ter continência. Eu sei que na sua cidade provavelmente tem a continência, mas não pode. Ok? A lei de 2014 é clara nesse sentido. Beleza? O Estatuto das Guardas Municipais. O militar, ele anda fardado. O fardamento é do militar. E o civil? O civil não usa farda. Farda é militar. O civil usa uniforme. O civil usa uniforme. Ela é uniformizada. Ok? A guarda ela é uniformizada. Além disso, a guarda civil ela é armada. Olha a quantidade de informação que tem esse artigo 2º. É muita coisa. É claro que ele não aprofunda. Ele não aprofunda. E aqui, para aprofundar, a gente vai ter que ir além do próprio estatuto. E aqui eu já vou adiantar. O artigo 2º, ele só enuncia que a Guarda Civil é armada. Armada conforme previsto em lei. Que lei? Não é o próprio estatuto. Essa lei aqui é a Lei 10.826 de 2003. É o Estatuto do Desarmamento. Já te adiantando aqui, né, para você já ficar atualizado. O Estatuto do Desarmamento, quando criado, ele trazia o porte de arma da Guarda Municipal de acordo com o número de habitantes. Até 50 mil não tem. Entre 50 e 500 mil, armamento somente em serviço. Acima de 500 mil ou capital de Estado, aí armamento em serviço ou fora dele. Esse era o regramento. O Supremo Tribunal Federal acabou com essa conversa. O Supremo falou assim, olha, município pequeno também é perigoso. Logo, porte de arma para todo mundo. Todas as guardas, independentemente do número de habitantes, tem porte. Ok? Só que aqui tem um detalhezinho. Qual que é o detalhe?
nem sempre a guarda é armada. É a lei municipal que assim o dirá. É a lei municipal que vai colocar a guarda armada ou não. Acontece que em vários municípios a guarda não é armada. A lei municipal tem que criar a guarda armada. Ok? Eu defendo o seguinte, por mais que a guarda municipal lá criada não seja armada, a minha não é armada. Isso não impede do guarda municipal comprar arma, porque ele tem esse porte. Né? Ele não vai ter na instituição, porque a instituição não é armada. A instituição não é armada. Mas a lei garante a ele o porte, né? Ao guarda municipal. Ok? O artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, artigo 6º da Lei 10.826 de 2003. Professor, mas eu quero que a minha guarda municipal seja armada. E aí eu já dou a dica. O que você vai ter que fazer? Procura a prefeitura. Melhor, vereadores, Câmara Municipal. Procura a Câmara Municipal, converse com os vereadores para aprovar uma lei ali para tornar a guarda municipal armada. Tudo bem? Por quê? Porque conforme a lei municipal. Tá? A lei municipal que pode instituir aí. Incumbe o quê? A função de proteção municipal preventiva. Mais informação preventiva. O artigo 2º ele é recheado. Então, quando fala assim preventiva, prevenção, ela não é repressiva. Ela não realiza investigações. A guarda municipal não realiza investigações. Combinado? Muita gente fica com essa dúvida. Guarda municipal pode investigar? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Porque ela é preventiva. Tá claro aí. Ela não é repressiva. Instituições repressivas realizam investigação. Polícia Civil. Instituições repressivas realizam investigações. Ok? Guarda municipal não, ela é de caráter preventivo, prevenção. Então ela vai estar ali na ostensividade para quê? O guarda vai estar ali uniformizado para prevenir os crimes. Ok? E hoje, conforme o entendimento do Supremo, né, ela é órgão de segurança pública, então ela vai prevenir todos os crimes, e não somente os crimes contra o município. Essa é a discussão que eu vou trazer ainda, lá para frente, só para dar aquela pincelada aqui. Outro ponto que o artigo 2º traz. A competência, eu vou falar competência como termo genérico, tá? Porque a competência tecnicamente é do juiz. E aí seria a atribuição da guarda. A atribuição da guarda, ela não é exclusiva. Sempre, você vai ressalvar a atribuição dos órgãos da União dos Estados do DF. Ela é municipal, mas existe um órgão estadual, existe. A guarda municipal, por exemplo, ela pode atuar no trânsito? Pode. Mas existe o DETRAN, existe o DR, existe a PRF, existe a Polícia Militar Rodoviária, entendeu? Sempre ela pode cooperar com esses outros órgãos. Ela não vai ter exclusividade na atuação. Ok? Várias atuações dela sempre em cooperação. Então já vi várias questões, principalmente lá do artigo 5º, você vai ver que o artigo 5º ele trata das competências, chama seta de competências o artigo 5º. Embora seja atribuições, o próprio artigo trata como competência. Ele fala em competência da guarda, e aí traz um monte, cai muito em prova. Né? Competência de guarda municipal cai muito em prova, cai muito mesmo, muito. Então é bom dar aquela lida ali fiel no artigo 5º. E várias vezes cai dizendo, olha, a atribuição da guarda aqui, ela exclui a atribuição de outro órgão. Não exclui. Então já decora essa dica aí, porque são muitas competências. Eu vou falar competências porque na lei tem competências, tá? Então são muitas competências. E aí na hora da prova pode confundir. Eu vou dar algumas dicas. Não dá para decorar tudo, então você vai pela dica. Você vai pegar ali o jeito de acertar aquela questão, tá? Pelo jeito dá para acertar. Ok? Então, fechamos só naquela pincelada do artigo 2º. Um artigo importante, porque traz muita informação. Depois iremos aprofundar essas informações lá nos seus artigos respectivos. O artigo que trata ali do caráter civil, que não pode ter nomenclatura militar, o artigo que trata do porte de arma, o artigo que trata da competência, e por aí vai, artigo 4º, artigo 5º, artigo 4º, competência geral, artigo 5º, competência específica, e por aí vai. Antes de adentrar as competências, antes de falar das competências, o Estatuto das Guardas Municipais, ele traz os princípios mínimos de atuação
das guardas municipais. E os princípios mínimos, eles caem bastante em prova também. Então, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 3º, princípios, artigo 4º, competência geral, artigo 5º, competência específica. Eles são campeões de prova, tá? São campeões mesmo. Então, vamos aqui ao nosso artigo 3º. São princípios mínimos. São princípios mínimos. Vai ser importante, tá? Professor, tenho que decorar os princípios? Tem, você tem que decorar os princípios. Os princípios caem bastante em prova, tá? Isso aqui cai muito em concurso. Então, professor, vou fazer o concurso da Guarda Municipal e o que eu tenho que saber do Estatuto da Guarda? Princípios. Tem que saber os princípios. Mas o quê? Tem que dar uma leitura geral, claro, saber bastante ali as competências. É o que mais cai, princípios, competências. Ok? Onde estão os princípios? No artigo 3º. O artigo 3º traz os princípios. Professor, está falando água. Não é água, atenção, eu estou usando de uma técnica. Eu estou usando uma técnica para depois você lembrar daquilo que eu estou falando. Então, eu foquei bastante no princípios. Eu foquei bastante no artigo 3º. Você vai ver que isso tem relevância. Tá? Isso tem relevância logo a seguir para você lembrar. Ok? Estou te ajudando, na verdade. Quais são os princípios? Proteção dos direitos humanos fundamentais. Olha, o princípio aqui é amplo, né? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida. Redução do sofrimento e diminuição das perdas. Esse aqui cai bastante, porque ele é diferente, tá? Redução do sofrimento e diminuição de perdas. Ele é diferente. Não é algo que parece ser da Guarda Municipal. Aí quando tu pensa nisso, fala, diminuição de perdas, redução de sofrimento, não tem nada a ver com guarda, né? Aí cai e você se ferra. Né? Preservação tá aqui dentro de preservação da vida. Próximo, patrulhamento preventivo. Eu já vi, sendo bem chato aqui, sendo picuinha, eu já vi em prova, às vezes, patrulhamento ostensivo. O certo é patrulhamento preventivo. Embora o patrulhamento ostensivo seja preventivo, porque o ostensivo é aquele que aparece. O repressivo é depois, né? O preventivo aqui no sentido de que previne o crime. E na prática é ostensivo, né? O ostensivo também é preventivo. Mas a palavra certa é preventivo. Patrulhamento preventivo, PP. Ok? Não é ostensivo. Ok? A palavra correta. Beleza? Voltando aos princípios. Compromisso com a evolução social da comunidade. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. São os 5 princípios mínimos que você vai ter que decorar, vai ter que saber para fazer o concurso. Não pode perder a questão aqui. Alguns usam mnemônicos para decorar. Alguns falam, um mnemônicozinho aqui para lembrar. Eu vou dar só uma força aqui para você, tá? Porque às vezes só saber na primeira letra ali já te ajuda na hora da prova. Proteção, preservação, patrulhamento, compromisso e uso progressivo da força. Olha o P de novo aí. Professor, de onde sai esse P? Porque eu tenho que decorar o P? Tem que decorar o P. De onde sai o P? De princípios. Você vai lembrar de princípios. Opa, princípios. Vou procurar alguma coisa com P aqui para começar. Proteção, preservação, patrulhamento. Progressivo. Só falta um, né? Professor, beleza. Quais são os outros 2 princípios? Porque o P aqui é só com 3, né? Só proteção, patrulhamento e preservação da vida. Beleza. E os outros 2? Que é compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Você vai lembrar que os princípios, esses 3 P's, estão no artigo 3º. Então, em verdade, você vai lembrar que é P ao cubo, porque são 3. P ao cubo, porque são 3 P's. E está no artigo 3º. Tudo combina. Tudo se junta aqui. São 3 P's. E está no artigo 3º. Tem como errar? Não tem. Lembrar que são 3 P's, artigo 3º. Ah, beleza, professor, mas não me ajudou em relação aos outros 2. Ao compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. De onde eu tiro essas letras? Você vai lembrar que é P ao cubo. P ao cubo.
P ao cubo? Sem maldade aqui. P ao cubo. Cubo começa com C e U. Compromisso e uso. Compromisso com evolução social e uso progressivo da força. Então, P ao cubo, tá tudo aí. Tá tudo aí dentro. Proteção, preservação, patrulhamento, P ao cubo. Opa, C, compromisso, U, uso. Isso é só aquele caminho, não estou te dando tudo, mas eu estou te dando um caminho para você trilhar. E na hora da prova, dos 5 princípios, normalmente a questão vai tentar te enganar, dizer qual não é princípio, e vai tentar puxar alguma coisa diferente ali. Então, é bom saber as letras iniciais, mas é bom ter uma ideia, ler bastante, né? Patrulhamento preventivo não é repressivo, uso progressivo não é uso regressivo da força. Uso proporcional, não, é uso progressivo, está na lei. Embora hoje a doutrina fale que o certo é o uso proporcional, não é o uso progressivo. Mas para fim de prova, o uso progressivo da força. Acabou. Tá? O uso progressivo, está na lei. Ah, mas a doutrina... Não, está na lei. A lei fala uso progressivo. Ah, mas eu acho que é proporcional. Realmente, na prática, o certo é proporcional. Porque se o cara está atirando contra você, você não vai começar verbalizando com ele, olha, polícia, não atire. Não, você vai atirar de volta. É uso proporcional. Entretanto, lei, uso progressivo. Acabou. Sem conversa, questão de prova. Caiu na prova, uso proporcional, uso progressivo. Progressivo. Na lei está o quê? O uso progressivo da força. Okay? O que é o uso progressivo da força? O uso progressivo da força, ele traz aquela ideia de que na atuação policial, embora a guarda não seja policial, mas na atuação de segurança pública, melhor dizendo, a força deve ser usada de forma progressiva. Você deve começar ali do mais básico, que é a verbalização. Depois tentar a técnica de mobilização, utilização de violência, armamento menos letal e, por fim, e última hipótese, armamento letal. Caso tenha a sua vida em risco ou a vida de terceiro, em legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiros. Ok? Então, com isso, você entende o que é o uso progressivo da força. Só explico esse porque esse aqui é diferenciado. E o patrulhamento? Patrulhar é pegar a viatura e andar. Ou a pé. Ok? Em tese, e aqui é o grande conflito hoje em relação à guarda. A guarda foi criada para quê? Para a proteção do patrimônio público. A guarda foi criada para isso, para a proteção do patrimônio público. Então a guarda ela tem que fazer a vigilância patrimonial do prédio da prefeitura e por aí vai. A ideia da guarda é essa, tá? A guarda não foi criada para trânsito. Trânsito tem um órgão de trânsito. Embora na prática eu sei que por convênio a guarda, e pode, o artigo 5º traz isso, ela pode atuar no trânsito. Mas não é a essência da guarda, não é o trânsito, tá? Muita gente acha que a essência da guarda é o trânsito, não é. Tanto que se você olhar para o artigo 144 da Constituição Federal, tem o parágrafo 8º, guarda municipal, tem o parágrafo 10º, que é trânsito, órgão de trânsito. O parágrafo 10º é órgão de trânsito, o parágrafo 8º, guarda municipal. Então qual que é a ideia? A essência da guarda municipal? Proteção de patrimônio público. Só que patrimônio público, a própria lei vem falar isso, patrimônio público não é só o órgão público. A praça, a rua também é patrimônio público. Logo, o patrulhamento pode ser na praça. E aí vai lá de viatura, moto, a pé ali fazendo vigilância patrimonial de um órgão público, um prédio público, que seja, também é o patrulhamento, tá? Patrulhamento preventivo. Beleza? Maravilha. Esses são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Então, a guarda, em sua atuação, deverá seguir esses princípios mínimos. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3 P's, patrulhamento preventivo. Lembrar do P aqui. É mais um P, patrulhamento preventivo, progressivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Show de bola, maravilha. Vamos agora... Eu trouxe aqui uma questãozinha com o código, tá o código dela aí na plataforma do Gran Curso Online. Se você procurar por esse código, já vem a questão, tá? As questões do Gran Curso têm um códigozinho específico. No cumprimento do seu dever legal de proteção preventiva, a questão já traz o prevenção ali, a preventiva, ok? O artigo 2º já falava da prevenção. É previsto que cabe aos agentes da lei
se utilizarem da força. Já sei o que a questão quer. A questão já indicou o que ela quer. Tem que ficar atento. Fique atento. O que ela quer de mim? Muita gente erra a questão porque não entende o que a questão quer. Não entende o que ela busca. E para você entender o que uma questão busca, é você ler bem o enunciado. Se você lê o enunciado com calma, você sabe o que ela quer. E aí você não erra a questão. Muita gente, muitos candidatos erram questões porque não sabem aquilo que a questão está pedindo. Não interpretam, não leem com calma o enunciado. Onde se lê com calma? Enunciado. Então, a questão já falou diretamente o que é para mim. Força. Já deu a dica. De acordo com os princípios da Guarda Municipal, ao utilizarem da força, isso deve ocorrer de forma uso progressivo da força. Questão tranquila, né? Breve, reativa, combativa, progressiva. Então, uma questão que, se você lê assim perdido, tu fala assim, não, mas o uso deve ser breve mesmo, também deve ser reativo, né? Se a pessoa ataca, tem que atacar mesmo. Tu vai levar ali para a sua vivência, tu vai falar, não, tá certo também. Dica de estatuto. Segue a lei. É uma dica do direito. Se tem lei, segue a lei. Aí você fica mais tranquilo para acertar. Porque dificilmente a questão vai contra a lei. Se tem na lei, segue a lei. Mas esse A mais faz candidato perder a questão. Esse mas também tá certo assim. Filhão, tá na lei, segue. Tá na lei, segue, senão vai perder a questão. Tá? E o que a lei fala? Uso progressivo da força. Então a atuação deve ser progressiva. Ok? Para não deixar dúvidas, cópia do artigo 3º, inciso 5º do Estatuto das Guardas Municipais. Beleza? Maravilha. Temos mais uma questãozinha, vamos lá. O Estatuto das Guardas Municipais estabelece os princípios mínimos de atuação destas. Mais uma vez, princípio mínimo. Entre as afirmativas abaixo, identifique o único item incorreto. Opa, já coloca aqui um círculo e uma seta. Porque o nosso cérebro é vinculado a marcar o correto. Então, quando pede incorreto, tem que fazer o quê? Já tenta ali lembrar do cérebro, que é a incorreta. Né? Que é a incorreta. Proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas, cópia, é o primeiro P, né? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, cópia também, o segundo P. Patrulhamento ostensivo, cheguei a comentar, né? Vamos segurar essa. Compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Olha o erro. É um erro que, se você for pensar, o patrulhamento ostensivo, ele é preventivo? É. Mas tu vai lembrar do P. Olha o PP aqui. Patrulhamento preventivo. Não é patrulhamento ostensivo. A lei é essa única que eu vejo que está errada, porque ela não segue a lei. Embora o patrulhamento ostensivo seja preventivo, você não tem que estar certo. Você tem que acertar a questão. Mas eu estou certo. O aluno vai falar assim, não estou vendo erro aqui, não. É acertar a questão. A questão fala patrulhamento preventivo? Acabou. O ostensivo está errado. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Na verdade, o ostensivo, ele significa que você está em ostensividade, que você está aparecendo. Isso é ostensivo. Preventivo significa que você está prevenindo o crime. Embora a ostensividade tenha por finalidade prevenir o crime. É uma consequência. Não é conceito igual. É uma consequência. Entendeu? É uma consequência. A ostensividade tem por finalidade, tem por consequência prevenir o crime. Beleza? Mas, como está trocado da lei, vamos seguir a lei. Tá? Vamos seguir a lei. Beleza? Maravilha. Com isso, termina aqui o nosso artigo 3º, que trata dos princípios mínimos de atuação. P ao cubo, 3 P's, C, U, sem maldade, ok? Lembrar principalmente do uso progressivo da força e o C, compromisso com a evolução social da comunidade. Tá? Lembrar dos 3 P's, proteção, preservação e patrulhamento preventivo. Patrulhamento preventivo. Perfeito? Os artigos 4º e 5º tratam das competências.
Competência cai muito em prova, tá? Cai bastante mesmo. Então, competência, vou deixar para tratar no próximo bloco contigo, tá? Espero você então na continuidade. Tchau, tchau.